This my shit. All the girls love to be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Eu sou a Bia. Eu sou a Mari. E hoje estamos falando sobre um livro que eu amo. E assim, é uma autora muito legal, uma autora que traz uma outra perspectiva. Ela tem vários livros legais, inclusive eles estão aqui, não sei se vocês já viram eles em outros momentos, como Nossa Decoração também. Mas dessa vez vamos falar sobre Caliban e a Bruxa. Isso. E aí, Mari, o que te fez escolher dessa vez falarmos sobre esse livro que é tipo assim, é uma chama de Bíblia das bruxonas. E ele é muito legal, assim, cara, essa mulher é muito inteligente e ela veio com uma perspectiva totalmente diferente de tudo que a gente estava tendo, assim, até então. E mesmo falando sobre um lugar histórico, né, principalmente da Revolução Industrial e etc, desse período, século XVI, XVII, estamos vivendo isso tudo de novo. Sim. É, assim, continua se reproduzindo. Eu acho que foi um pouco disso que me fez escolher esse livro, assim, porque ele é extremamente atual. Muito. Por mais que ela fale de coisas históricas, Sim. ele ainda se reproduz muito. Sim. E aí eu fiquei pensando, assim, porque ela traz uma perspectiva histórica que eu nunca tinha parado pra pensar. E eu achei muito, muito sagaz, assim, muito inteligente mesmo dela fazer essa inter-relação muito legal, que é com o começo do capitalismo e a exploração dos corpos das mulheres. Ela traz tanto que o nosso corpo foi visto a partir de uma quase que uma máquina ali de reprodução para conseguir mais pessoas para trabalhar e aí ter o capitalismo se estruturando e se mantendo. E assim, é uma coisa que eu vejo que acontece ainda hoje, né? O quanto que os nossos corpos não são produtos do capitalismo mesmo, quanto que o nosso corpo não é explorado ainda, domesticado, né? E isso acho que com um viés ainda mais que a gente tem que pensar neoliberal que a gente está vendo hoje em dia, cai ainda mais. E aí é interessante a gente pensar que Silvia Federici então tem como objetivo principal em Caliban e a Bruxa rever tudo que foi escrito por Marx, principalmente, né? Sim. Olhar essa perspectiva de acumulação primitiva, então esse início, ela vai focar nesses 3 pontos. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Acumulação primitiva, para quem não sabe, é um termo cunhado por Marx no primeiro livro, né, do Capital. E aí ele criticava essa ideia, e aí é importante sempre entender que ele é uma crítica, tá? Ele não falava assim, gente, é sobre isso. Não, ele criticava a maneira como as pessoas enxergavam que, gente, olha que loucura, tem pessoas que têm coisas e tem pessoas que não têm. Aconteceu. E agora, o que a gente vai ter que fazer com isso? Você, Mari, que só tem um machado aí e tem teu corpo, vai ter que servir pra mim, né? Infelizmente, porque eu tenho uma terra. Exato. Que sorte a minha, nossa! Mas pelo menos você tem teu corpo e teu machado pra trabalhar pra mim. E aí, isso foi sendo acontecido. Então ele falava assim, era uma crítica a essa ideia de que as pessoas tinham uma acumulação primitiva, ou seja, primeira a tudo, e que a partir do momento que o capitalismo foi sendo desenvolvido, a Revolução Industrial, etc., as pessoas que tinham então mais acumulações poderiam falar, você que não tem acumulação nenhuma, venha trabalhar, porque teu corpo virou tua acumulação. Bem brevemente seria essa a ideia. E aí ela fala, Marx, você é incrível, maravilhoso, beleza, entendemos, mas te falta um negócio, você ser mulher e pensar a partir de uma outra perspectiva. E ela fala, não negando a visão de que os homens viveram isso, mas você precisava encarar que as mulheres, enquanto os homens viviam isso, aonde estavam as mulheres? E aí ela vai tendo essa releitura de todo esse período a partir, então, da visão feminista. Eu acho interessante, assim, porque o capitalismo, ele começa logo depois da falência, vamos dizer assim, do feudalismo. Então, antes, as mulheres tinham acesso a terras, né? E aí acontece, tem uma lógica social muito mais demarcada. E tem uma fala, ela traz uma informação que eu acho brilhante, assim, que é a questão dos partos, porque tinha essa ideia, né, das parteiras, desse conhecimento, dessa sabedoria mesmo medicinal, e o quanto que as mulheres naquela época tinham esse acesso ao próprio corpo, delas terem uma liberdade sobre o corpo, inclusive em relação ao aborto. O aborto, por exemplo, a gente sabe que é uma super questão dentro do Brasil, né, e em outros lugares também. Mas a gente sabe o tanto que isso é uma questão e o quanto que isso também é ainda um lugar de muita violência para as mulheres. E aí a gente foi se perdendo nisso, né? Quando começa essa questão capitalista, o corpo passa também a vir como esse lugar do tipo, não, é pecado, você não pode abortar, não pode, né? Enfim. E eu acho que vale a gente trazer que essa mudança no século XVI, XVII que a gente está citando aqui,
Estamos falando sobre Europa, Uhum. né? E aí, aqui no Brasil, como que a gente recebe isso? Anos depois, no período da colonização portuguesa. Então, nesse período de século XVI, XVII, a gente está... Evolução Industrial, a gente está falando principalmente sobre a Europa, certos países bem específicos, e também estamos falando sobre uma crescente da Igreja Católica. Então a gente não anda sozinho assim, ai gente, só aconteceu. Foi tudo se juntando, um Estado junto com uma igreja, junto com uma mudança econômica, e a partir daí é o que ela fala, né? A primeira coisa que a gente percebe que gerou mudança e que a gente não pode associar classe e gênero. Aqui as coisas ficaram mais escancaradas, no início do capitalismo as coisas ficaram mais escancaradas. As mulheres têm algum nível de poder, os homens vão ter outro. E óbvio que antes já existia, né? O machismo não nasceu aí, mas essa foi uma ruptura importante para a questão econômica. E aí as mulheres precisando então colocar isso que você estava trazendo do corpo, e ainda mais aí a gente vem com a medicina também trazendo aquele discurso que eu falei até no outro vídeo que a gente já gravou, um discurso que falava sobre as mulheres histéricas, questionava essa sanidade das mulheres que tinham certos saberes. Então tudo caminhou junto. Ali tinha uma literatura que fortalecia o romantismo, um pouco mais pra frente a ideia do romantismo, acho que são os Trovarismo? É isso? Acho que é, né? Acho que é. Que era bem dessa época, assim, também, Então foi tudo caminhando junto, gente. Era uma cultura que estava ali fortalecendo essa ideia. Da mesma forma que hoje a gente ainda tem uma cultura que vai sendo impactada. Óbvio que isso aqui não aconteceu de um dia para o outro. Toda uma mudança sistemática para que chegasse nesse ponto atual. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso para começar a perceber que foram... por que essas mulheres só não se voltaram lá na hora? Gente, eram muitos mecanismos de opressão. Sim, e a estruturação do poder exige isso também, né? Existe toda uma estruturação sistemática mesmo para as coisas poderem se manter daquela forma. Então, assim, essas mulheres que estavam ali, elas passaram por diversas violências, de vários tipos, em vários âmbitos, seja de gênero, seja de raça, seja de classe, seja institucional em relação a religião, em relação ao trabalho. E aí ela traz essa questão que eu acho também muito importante, a questão da prostituição, que ela traz em relação às mulheres que não tinham, né, passaram a não ter nada, não ter acesso às suas terras, não ter um acesso comunitário, porque antes tinha mais essa sociedade feminina que ficava junto, né? E aí partiram para a questão da prostituição. E a gente sabe, gente, assim, que não é essa questão de, tá ali quem quer. Não é exatamente assim. Assim como os nossos corpos não são marcados e não são violentados em diversos âmbitos, porque a gente simplesmente quer. Exatamente. E vale a gente também fazer uma compreensão do que seria essa bruxa também que ela traz, né? Porque a Mari estava falando sobre os pontos de saber. Eram as mulheres que, na verdade, ou eram parteiras, eram mulheres mais velhas, e principalmente mulheres que eram viúvas. Ou seja, não tiveram escolha, porque estavam sendo um relacionamento. E aí vale lembrar que nessa época, gente, as pessoas não se relacionavam por amor, tá? Isso aí foi uma ideia lá pra frente que a gente foi entendendo na época do romantismo mesmo. Essa época, principalmente, as pessoas com mais grana se relacionavam por negócios. Então essa família faz sentido pra mim. Os tais dotes, né? Exatamente. E é pela procriação. Então, assim, nesse período, muitas mulheres acabaram perdendo seus maridos por conta desse trabalho. Então, esses homens iam para o público, trabalhavam para as indústrias, que a gente sabe que hoje em dia é insalubre, né? E a partir daí, elas perdiam isso e elas ficavam aí solteironas, logo as bruxas. E aí também tinha aquela ideia da mulher velha. Então, por isso que hoje em dia tem todo o estereótipo dessa mulher. E, na verdade, eu acho muito bonito tudo que ela fala. Tem um outro livro que é Caça às Bruxas. E ela fala, na verdade, as mulheres sábias, as mulheres velhas eram as mulheres sábias que tentavam queimar os conhecimentos. Junto com as mulheres sábias que tinham esse conhecimento, também estavam queimando os próximos. Então, hoje a gente está aqui como as netas das bruxas, assim. Porque elas nada mais são do que as mulheres que queriam se juntar. Conhecer umas às outras, ter vínculo. E que nessa época, muitas não tinham acesso à educação. Sim. Ou seja, a questão de migrar socialmente não era algo possível. Então, a questão da igreja, por exemplo, que era muito forte, elas aprendiam sobre religião a partir do que elas ouviam os padres falando, a partir do que era dito para elas. Elas não sabiam ler Bíblia nenhuma. Então, tudo isso vai sendo gerado para que essas mulheres pudessem entender que o que elas tinham não era informação,
O que elas tinham não era conhecimento, e o que elas sabiam, esse, entre aspas, conhecimento, era errado, era pecaminoso. Então, muitas das coisas que também se tinha por trás disso era do Satã, né? E a tua vida você está sendo pecadora por XYZ. Sim. E nada mais do que mulheres que estavam tentando sobreviver a essa época. Perfeito. É muito essa domesticação dos corpos, né? Eu tava dando uma olhada, assim, sobre a conceitualização do que significaria se domesticar. E o domesticar é muito vinculado a esse lugar de tornar habitável. E aí eu fico pensando, assim, né? O quanto que esse tornar habitável tem um espaço muito masculino, muito branco, muito rico, porque é habitável para quem, né? Não eram para as mulheres. Exato. Não eram, assim, porque a gente sabe o tanto que influencia, né, esse olhar, essa falta do lugar de fala, que não era dado. E não era nenhuma possibilidade. Então, assim, eu acho que é importante a gente ir entendendo também essas lógicas como elas foram se dando. Porque hoje existem muitas repercussões históricas de todo o passado que foi fortalecido a partir disso. E aí, quando a gente pensa hoje em dia, como que isso se dá, né? Nossos conhecimentos também sendo dados. A gente está vendo agora uma crescente absurda desse... Ai, gente, de um conservadorismo que preocupa homens brancos no poder, trazendo suas, né, perspectivas. E a partir daí a gente também tem com essa lógica neoliberal, é só se você quiser, você consegue. Só que aí a gente, bem de novo... meritocrata. É isso, assim, gente, por que as mulheres daquela época não saíam e faziam as coisas dela? Porque, caraca, não era fácil, gente. Tinham todas uma opressão por trás, elas eram queimadas, elas eram presas. Não era assim. Da mesma forma que hoje. A gente não tem acesso, são outras violências, né? Essa atualização dessas violências, desses lugares que são fechados pra gente. E também, eu acho que a gente tá vivendo agora essa era que pode gerar ainda mais culpa pra gente do que naquela época você não tá conseguindo porque realmente era foda. Hoje em dia há essa ideia que nem que é a democracia racial, que a gente fala, todo mundo é igual. Não, gente, nem todo mundo é igual. Então acho que essa falsa ideia de tipo assim, girl boss, vai lá, faça essas coisas, é muito fácil. Cara, mas para eu estar aqui é muito difícil. Exato, e até no podcast passado a gente estava falando sobre personalidade e uma coisa que apareceu na caixinha foi a questão da mulher guerreira. E aí esse tipo de fala, o tanto que por trás não tá diversos desafios, diversos mecanismos de sobrecarga, enfim, é muito desafiador pensar nessa ideia de igualdade, né? A partir todo mundo tem os mesmos desafios, as mesmas oportunidades. Mesmo 24 horas, gente, não é. Assim, mesmo, não é mesmo. Gente, quem dera se fosse, né, cara? Sim, quem dera. E eu acho interessante isso, porque junto a essa questão da estruturação do capitalismo, veio também a domesticação das mulheres indo ficar somente nos lares. Sim. E aí vai nascendo uma ideia de que a mulher tem quase que um dom, é quase que instintivo da mulher tá cuidando do lar. Sendo que esse trabalho é extremamente invisibilizado, por exemplo. E a justificativa, de novo, sempre foi voltada para a questão do corpo, ou seja, útero. Você tem um útero, logo faz todo sentido você nascer para ser mãe e ter filho. Então sempre utilizaram muito dessa justificativa e volto a dizer, medicina corroborando com isso. Então, se você questionava isso, você é louca. Você é a bruxa. Você não pode trazer outras perspectivas para isso. A gente está confortável aqui. E manter esse poder é confortável para muitas pessoas. E aí, de novo, como hoje a gente continua repercutindo isso na nossa saúde. E é isso, assim, a gente acha que, como eu falei, foi feito na Europa. Mas a gente foi colonizado por Portugal. Um dos países que teve, já estava tendo a Revolução Francesa lá. E Portugal ainda estava repercutindo, assim, é um dos países que ainda mantém muitas ideias daquela época, assim, foi um dos que menos foi disruptivo nessa questão. Então, quando eles chegam aqui, para eles manterem a ideia de que a cultura deles era certa, vamos dizer assim, né? Não a cultura, mas as normas, etc. Eles vêm com muita força com essa parte da igreja, junto com o Estado, da mesma forma que aconteceu. Então, a colonização, só que a diferença foi, ainda tinham essas outras questões de escravidão, de povos indígenas. Então, foi muito complexo porque aí a violência foi ainda maior. A gente não estava falando mais só sobre questões de classe e gênero, a gente estava falando sobre raça. Então, a gente aumenta ainda essa questão de interseccionalidades. E hoje, a gente ainda sofre tudo isso.
A gente acha que não, gente, passado. Mas não, isso ainda é muito atual e muito presente na nossa atualidade. A gente precisa começar a discutir. E aí, uma coisa que a gente, como psicóloga, precisa também entender. Quais os impactos disso na nossa saúde mental, né? Exato. E é uma lógica muito higienista que ainda se propaga. Esses dias eu tava vendo uma questão assim de algoritmo de Instagram, e eu tava vendo que, em geral, pessoas negras, pessoas gordas são menos... Não aparecem no feed. Não aparecem no feed em relação a pessoas magras, brancas, enfim. E aí, você vê escancaradamente o quanto que isso ainda é muito real, ainda é muito presente. Porque a gente, por exemplo, se a gente fala a nível de influencer, né, uma coisa... É um trabalho que atualmente é bastante popularizado, né, essa ideia de trabalhar com internet, o quanto de oportunidade, de dinheiro mesmo a gente está falando, que não são direcionadas a essas pessoas por elas serem elas. Exatamente. É isso, né? Tudo vai sendo prejudicado, tudo a gente vai tendo impacto desde a concepção, e tudo isso vai impactando o que a gente falou no último vídeo, no último podcast que tinha nós duas, da personalidade. Como eu vou me posicionar frente à realidade, né? Então a gente traz esse livro que é super atual para indicar a Silvia Federici. Ela tem vários vídeos no perfil do YouTube da Boitempo, fica aqui de indicação. Então ela tem explicando sobre questões de amor, sobre a história da fofoca que eu adoro. É dela, ela que veio com essa ideia, né? Mas ela vem com a ideia europeia, em inglês, da palavra gossip, que era amiga, e aí aqui no Brasil, fofoca vem da África. Aí tem várias origens africanas, mas era fifique, alguma coisa assim. E era, na verdade, então, de povos que falavam, era nessa ideia, era trocar com outra pessoa também. Ou seja, a fofoca tem essa compreensão tanto racial quanto gendrada que envolve o comunicar com uma pessoa igual. Então, fica aqui. Enfim, tem vários vídeos legais aqui que ela dá. É uma mulher super inteligente, assim, historiadora, e... Cara, essa mulher estudou, porque, assim, pra ela fazer esses livros aí, a Queen teve que ralar. E é isso, assim, e vale lembrar que esses livros são livros antigos, mas foram traduzidos muito há pouco tempo. Menos de 10 anos pro Brasil. É bem pouco, assim, e pelo que eu tava lendo sobre a história dela, foram, 30 anos de pesquisa pra ela formular esses estudos. Então, assim, vale muito a pena conhecer mesmo. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido. Aproveitem pra compartilhar, se inscrever, seguir a gente no @psi.bianca, @pod.mulheresdevoz, @mulherdevoz.cc e @psi.marilima. Boa. Também, se você tiver indicação de outros livros que você queira que a gente traga a nossa análise, nossa percepção, já comenta, manda pra gente nos comentários ou pra DM, vai fazer toda a diferença, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.